Povo de Deus, amada Igreja de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui com o intuito de sempre e com a mesma vocação de sempre, com a mesma alegria de sempre. Convidar vocês para a gente fazer leitura da Palavra de Deus, refletir, meditar na Palavra de Deus. E hoje a gente convida todos vocês, amados ouvintes desse canal, para a gente ler e meditar em uma das epístolas que o grande servo de Deus, na época em que ele estava aqui na terra, escreveu com a unção do Espírito Santo aos Colossenses. Escreveu aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, do versículo 16 até onde Deus assim nos permitir, ou do capítulo 2 de Colossenses, do versículo 16 a 19. 3 versículos somente já é o suficiente para a gente fazer uma boa meditação na grande verdade que é a palavra de Deus. Para hoje, como sempre, vamos orar, pedir a Deus sabedoria, porque só Deus tem sabedoria para nos dar. É a verdadeira sabedoria, é a que vem do alto, do Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos orar a Deus e pedir a Deus assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, através de sua infinita graça e misericórdia, como sempre o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, e ele habita em nós, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo que o Senhor assim nos constituiu para assim sermos povo de Deus, igreja ou corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos seus membros. Meu Pai, nos dai sabedoria, Senhor Deus. Pai Santo que está no céu, em nome de Jesus, se faz presente comigo que estou lendo e meditando a sua palavra. E também se faz presente, Pai, através de seu Santo Espírito, ensinando a todos aqueles que estão ouvindo e meditando a sua palavra através desse canal de comunicação. Nós te pedimos tudo, Senhor, em nome de Jesus. E nós também tudo te agradecemos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos concedeu. Amém. Irmãos e irmãs, povo de Deus, povo que gosta e ama de refletir na palavra de Deus, ouvir e meditar, pois hoje estamos convidados a fazer isso. Carta que o apóstolo Paulo escreveu naquela época aos Colossenses e hoje se encontra registrado com a permissão de Deus nas santas e sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, para a nossa edificação, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, 17, 18 e 19. Título: O cerimonialismo, sombra das coisas futuras. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comidas e bebidas, ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não com a mente ligada com o Espírito Santo. E não retendo a cabeça, ou seja, não obedecendo a cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e
ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É a graça no conhecimento, o crescimento na graça e do conhecimento de Deus que só pode acontecer através da própria palavra de Deus. Pois essas cerimônias eram coisas da antiga aliança, mas fazia sombra somente para as coisas futuras. Hoje a gente não pode mais usar essas coisas que eram usadas lá na antiga aliança porque tinha um prazo de validade. Era até a vinda de Cristo ao mundo. Até Jesus vir, dar os novos ensinamentos da nova aliança, como ele já veio. Após sua morte e ressurreição, passa a valer a nova aliança que é agora. E a gente não pode mais estar baseados no cerimonialismo, mas a gente deve estar ligados no cabeça do corpo que é Jesus Cristo. O testador da nova aliança já morreu e ressuscitou. E a lei diz que um testamento passa a ter valor após a morte do testador. Jesus já morreu e ressuscitou e está vivo por nós. Ele é o cabeça do corpo da igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja, é o povo, são os membros. Só existe um corpo a nível mundial, onde é governado por um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, que só tem um. Só existe um Deus e é governado por Ele também. Só existe um Senhor e Salvador que Deus nos constituiu, Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo, único corpo, só existe um corpo também. Vários membros, sim. Vários e vários membros. Mas é um só corpo e um só cabeça. E esse corpo, que é a igreja de Cristo, o povo salvo em Cristo, tem que estar ligados para ser obedientes ao cabeça, como todos os membros do corpo está submisso à mente, ao cérebro. Por exemplo, essa mão aqui está se movendo porque o meu cérebro está comandando. Então, todo o corpo, igreja de Cristo, tem que ser comandado pela própria palavra de Cristo, que é o cabeça da igreja. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus para ser o cabeça desse corpo. O corpo não é algo morto. Não é um pedaço de pão, nem um cálice cheio de vinho. O pão representa Deus através de Cristo Jesus. Ele instituiu a Santa Ceia. Ele pegou o pão e comparou com o corpo dele. Do mesmo jeito que na antiga aliança, na Páscoa, eles matavam aqueles cordeiros e comiam a Páscoa, representando, fazendo sombra do corpo de Cristo que haveria de vir. Mas Jesus simbolizou e mandou que a gente memorizasse a morte dele até que ele viesse, todas as vezes que a gente celebrasse a Santa Ceia. E pegou o pão e comparou com o corpo dele. Pegou o cálice com vinho e comparou com o sangue dele, que estava bem próximo a ser manado, derramado nas ruas de Jerusalém e na cruz por nós, como assim já aconteceu. Então, um pedaço de pão é uma simbologia para a gente memorizar o sacrifício de Cristo na cruz. O vinho que a gente toma na Santa Ceia, a gente memoriza o sangue que ele derramou por nós na cruz. Tomai e comei. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. É o sangue da nova e eterna aliança, representando o sangue de Cristo que é eterno. Porque aquele sangue de animais que eram sacrificados na antiga aliança simbolizava o sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, que é o sacrifício de Cristo na cruz. O pão, mais uma vez digo, Jesus mandou a gente memorizar para ser grato a Ele, lembrar do sacrifício dele na cruz por nós, comer daquele pão, se lembrando como simbolicamente a gente estivesse comendo a carne
como simbolicamente a gente estivesse bebendo o sangue dele, como assim fazia os judeus na Páscoa com aqueles cordeiros que eles matavam na Páscoa, sacrificavam e comiam. Mas agora não precisa mais, porque tudo isso era sombra. Hoje o sacrifício na cruz de Cristo, por nós, já é verdadeiro. Nós já estamos vivenciando. O testador da nova aliança já morreu e ressuscitou por nós e está vivo. Formou um povo vivo, que é o corpo dele, os membros de seu corpo. O cabeça é vivo porque ele morreu e ressuscitou e está vivo, o cabeça que compõe o corpo. É filho do Deus vivo, igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo. É o próprio povo, transformados pela água e pelo Espírito. Templo do Espírito Santo hoje, que é aquele templo lá de Jerusalém, feitos por 4 paredes. Deus era simbólico ao corpo de Cristo que haveria de vir, que é a igreja dele. A morada de Deus hoje, tanto foi como sempre foi, no céu de glória, no mais alto e sublime trono. Mas aqui na terra, Deus, o Santo Espírito de Deus, habita dentro do povo de Deus, do corpo de Cristo, que somos nós. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, onde o cabeça é Cristo e nós somos seus membros. A nível mundial, há um só corpo, há um só Deus, há um só Senhor, um só batismo, qual todos os membros do corpo de Cristo somos chamados a ser batizados em um só batismo. Todos nós que somos membros do corpo de Cristo, salvos em Cristo, fomos convidados a beber de um só Espírito, de uma só doutrina. Não adianta o centro denominacional aí, são várias, milhões de denominações a nível mundial, querer aí se dividirem, fazem por conta deles, se dividirem e cada um tem sua doutrina. Deixa eles para lá. A doutrina de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo é uma, porque só existe um só Espírito Santo. E todos nós que fomos chamados a participar deste único corpo a nível mundial, que é um só cabeça que governa esse corpo, reajusta esse corpo, muitos membros a nível mundial, muitos, vários membros, mas um só cabeça e formam um só corpo. Nós somos vários membros que compomos um só corpo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. O corpo de Cristo, como diz aqui em Colossenses, a leitura que a gente acabou de ler, todos nós devemos estar bem reajustados. Quando diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça. Ou seja, eles estão ligados com mentes carnais, não com o Espírito Santo. Eles não estão ligados no cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Porque o corpo de Cristo não é um pedaço de pão morto, porque ali é uma simbologia que a gente faz, memorizando que estamos nos alimentando, é uma simbologia que a gente memoriza a morte de Cristo. Quando a gente come aquele pão na Santa Ceia e bebe aquele pouquinho de vinho, a gente memoriza que estamos comendo a carne do Cordeiro de Deus e o sangue do Cordeiro de Deus. Agora vem a verdade pura também, como esta é a verdade. O pão da Santa Ceia e o vinho é baseado num mandato de Jesus. Jesus mandou que a gente sempre memorizasse, todas as vezes que fizesse aquilo, memorizasse a sua morte até que ele venha.
para a gente ser grato a Ele. Sempre a gente tem que estar agradecidos ao Senhor Jesus por esse sacrifício, pelo sangue dele que mandou na cruz, pelos salvos, pelos membros desse corpo, que ele é o cabeça. Glória a Jesus por isso. Mas quando Jesus diz assim, o meu corpo é verdadeiramente comido, a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebido, aí vem a palavra de Deus. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim, não vai ser salvo não. Porque o verbo se fez carne. A palavra de Deus, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra, no princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo ou pela palavra. E só pode ser salvo se for através da palavra, no crer e obedecer a palavra. Quando a gente crê e obedece a palavra, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa, e aí a gente passa a se alimentar desse pão vivo que desceu do céu, dessa água viva que desceu do céu, para matar a fome espiritual e a sede espiritual de todos os salvos em Cristo. Então, no momento em que a gente começa a crer e a obedecer a palavra, a gente realmente estamos comendo verdadeiramente a carne e bebendo o sangue de Cristo. Porque a gente confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne e sangue. E ai daqueles que não confessar. A palavra de Deus diz lá em João, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, escreve e diz que aquele que não confessar que o Cristo, que o Senhor Jesus veio em forma de carne e sangue, é anticristo. É anticristo. Então, quando Jesus veio, tomou a forma de homem, segundo as profecias, segundo a palavra de Deus já dizia. Ele nasceu filho de mulher, como ser humano, para nos resgatar da lei. E para ele como Deus, ele não fez questão de querer ser Deus. Pelo contrário, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou-se como Deus, mesmo que tudo que ele pregava era e é a palavra de Deus, que ficou aqui registrado na Bíblia. É a palavra de Deus. Tudo que ele falava, ele dizia, nada do que eu falo de mim mesmo, mas falo segundo aquele que me enviou. Tudo que ele colocou nele, se fez carne nele, o que Jesus falava era o próprio Deus que estava falando, porque o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne nele. Mas Jesus, para nascer como ser humano, ele se esvaziou como Deus. E ele nasceu filho de mulher para nos resgatar da lei, para viver e sentir as necessidades que o ser humano sente, carne e sangue. Ele veio em carne e sangue, a gente confessa, porque nós temos o entendimento dado por Cristo. A gente confessa, Jesus veio em carne e sangue, filho de mulher como homem, para nos resgatar da lei e do pecado. Mas como Deus, ele se esvaziou e se humilhou, se tomando a forma de homem, e foi visto humanamente por todos, testemunharam e tocaram nele como ser humano. Jesus nasceu como ser humano, se esvaziou como Deus e nasceu como homem. Jesus viveu como homem, sentiu tudo que a gente sente, tudo que igual a nós ele foi semelhante a nós em tudo, só não no pecado. No pecado ele foi diferente, porque Jesus não pecou. Mas mesmo assim ele foi tentado em tudo como a gente é tentado. Só que Jesus venceu em tudo também. Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. Ele venceu o pecado porque o Pai, Deus, não permitiu que o seu santo provasse corrupção. Primeiramente, ele não nasceu gerado pela corrupção humana. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher como carne e sangue. Quando Jesus nasceu,
A palavra de Deus se fez carne em Jesus. A palavra de Deus nunca se fez carne em ventre de mulher. Porque antes de Maria existir e antes de toda a humanidade existir, a palavra de Deus já existia. Como ele disse, antes de Abraão eu sou. E a palavra de Deus foi quem criou todas as coisas. Se não fosse a palavra de Deus e o poder de Deus, nada existiria. Mas por causa do infinito poder de Deus e por causa do poder da palavra de Deus é que tudo existe, inclusive o ser humano. O ser humano não existia ainda quando a palavra de Deus saiu da boca de Deus e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus ali já estava ali. Não foi gerado em ventre de mulher. Maria nem existia quando a palavra de Deus foi pronunciada pelo próprio Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Com um determinado tempo para frente, o homem cai no pecado, desobedece a Deus através de Adão. E aí, através de Adão, toda a humanidade herdou a morte física e o distanciamento de Deus, que é uma morte espiritual. Mas precisou de que já estava nos projetos de Deus, dessa palavra vir ao mundo para salvar todos aqueles que creem e que obedecem. Mas para ser salvo, Deus gerou um ser humano no ventre de uma mulher, carne e sangue. Jesus veio em carne e sangue. Gerou um ser humano no ventre de uma mulher. Quando Jesus nasce, a palavra de Deus se faz carne em Jesus. Jesus Cristo, ser humano, gerado no ventre de Maria. Jesus Cristo, como palavra de Deus, se fez carne na pessoa de Jesus, quando Jesus começou a falar, porque essa palavra já existia desde o princípio. A palavra de Deus não foi gerada em ventre materno. Jesus Cristo, ser humano, sim. E não podemos dizer que Deus tem mãe, que Deus tem pai. Não, não e não. Desde o princípio. A palavra de Deus é criação. Ele é o criador de toda a criação, de toda a humanidade, inclusive os homens e as mulheres foram criados através da palavra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Depois viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. E aí, do próprio homem, ele tirou uma porção de carne com osso e formou uma adjuntora chamada mulher para gerar família. E através da mulher nasceu o ser humano chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. O ser humano, Jesus Cristo, carne e sangue. Por isso que ele diz, concernente à palavra que se fez carne nele depois que ele nasceu. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Ou seja, todo aquele que crê e obedece à palavra de Deus está se alimentando desse pão vivo que desceu do céu, da água viva que desceu do céu, do pão que mata a fome espiritual, da água que mata a sede espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a carne e o sangue de Cristo, porque a palavra de Deus se fez carne em Cristo. Ele disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não é salvo, não é digno dele. Aquele que não ouve, que não obedece à palavra, que não vive alimentado sua alma e seu espírito através da palavra. Mais uma vez repito, meu querido e amado irmão, quando você crê na palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, você está alimentando sua alma e seu espírito, você está comendo da carne e do sangue de Cristo, dessa palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. Mas ele simbolizou e mandou que a gente celebrasse a Santa Ceia com um pedaço de pão e um pedaço de vinho, memorizasse a morte dele até que ele venha, fosse gratos a ele pelo sacrifício dele na cruz. Todas as vezes que a gente comer aquele pão, lembrar que estamos simbolicamente comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo com aquele vinho. Mas é uma simbologia
é para a gente memorizar o sacrifício dele na cruz, a morte dele na cruz por nós, até que ele venha. Agora, se come e bebe a carne e o sangue de Cristo, de verdade, como ele disse, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebido, no momento em que os filhos de Deus, o corpo de Cristo, os membros desse corpo de Cristo, que ele é o cabeça, o próprio Cristo, se alimenta como? Ouvindo, crendo e obedecendo com o entendimento dado pelo Espírito Santo. A partir desse momento a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito. E passa a alimentar o nosso corpo sanguíneo com alimento cotidiano, normal. Mas a carne, mas o Espírito é alimentado de uma forma diferente. O Espírito e a alma a gente é alimentado através da carne e do sangue de Cristo, ou seja, da palavra de Deus que se fez carne nele. Como ele disse, não só de pão viverá o homem, quer dizer, não só de pão físico para alimentar esse corpo sanguíneo, não só de feijão e arroz e verdura vive o homem, mas principalmente de toda a palavra de Deus vive o homem espiritual, porque a alma e o espírito do ser humano, ele só é alimentado através da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a água viva que desceu do céu, pão vivo para matar a fome espiritual do ser humano. Esse é o pão principal, que não só de pão físico viverá o ser humano, mas de toda a palavra de Deus, porque alimenta o lado espiritual do ser humano, mata a sede espiritual do ser humano. E quem come da carne e bebe do sangue de Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, jamais terá fome, porque a carne de Jesus é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebido no momento em que os membros do corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, se alimenta com obediência à palavra de Deus, está alimentando a alma e o espírito através desse pão vivo que desceu do céu, através da água viva que desceu do céu e se fez carne em Cristo Jesus. E aí o homem espiritual come e bebe a carne e o sangue de Cristo através da palavra de Deus que se fez carne nele e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. Não é interessante? Um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância em Cristo, que é o corpo de Cristo, é os membros do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, e a gente recebe esse entendimento dele. Não é interessante o ser humano sair caminhando, fazendo simbologias ainda de coisas mortas. Não. Nós temos que pensar que o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, o próprio Jesus, nós somos seus membros. O corpo de Cristo é a igreja do Deus vivo, é o povo transformado pela água e pelo Espírito. Este é o corpo de Cristo, que não só se comemora uma vez por ano o dia de Corpus Christi, ainda de uma forma, com a mente carnal e não com a mente ligada ao cabeça da igreja, ao cabeça do corpo, que é o próprio Jesus, ainda sai acompanhando em procissões pedaços de pão dentro de uma bolinha transparente por um vidro e dizendo que aquilo ali é o corpo de Cristo. Quando Jesus mandou a gente celebrar a Santa Ceia com um pedaço de pão e vinho para memorizar a sua morte até que ele venha. O corpo de Cristo é vivo, é um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância, são os membros desse corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo, está vivo porque ele morreu e ressuscitou. E ele vai vir buscar o seu corpo, vai vir buscar esse povo, os membros desse corpo, que ele mesmo é o cabeça, que recebe sabedoria dada pelo Espírito Santo que ele nos constituiu como sabedoria de Deus. Meus amados irmãos, creia nas coisas vivas, porque nós temos um Deus vivo. Adore a Deus em espírito e em verdade, porque você faz parte de uma igreja viva, de um corpo de Cristo vivo, que Cristo é o cabeça desse corpo,
porque ele morreu e ressuscitou e está vivo. E Deus enviou Jesus e ressuscitou ele para fazer esse corpo vivo. Todos os dias que se chama hoje, você é membro do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça e você recebe orientações. Você está ligado ao cabeça, Jesus Cristo, e não às mentes carnais e mortas desse mundo. Não acompanhe procissões com obras mortas, coisas feitas por mãos humanas, imagens de esculturas, são mortas. Você tem muito mais vida do que aquela imagem de escultura que você leva em cima de um andor. Muda, o homem de Deus, recebe a sabedoria do Senhor, porque Deus é um Deus vivo, Jesus Cristo é um Salvador vivo, e o povo de Cristo, que é os membros de seu corpo, é um corpo vivo que vive todos os dias que se chama hoje. Não comemore o dia de corpo de Cristo apenas num dia, que todos os dias essa igreja de Cristo, a gente está aqui na terra, ouvindo e obedecendo a palavra dele, que é o cabeça desse corpo vivo. Todos os dias que se chama hoje é santo para aqueles que ouvem, que obedecem, que guardam a palavra de Deus, se santifica. Todas as semanas, não só é uma semana santa no ano que é santa, não. Todas as semanas são santas para aqueles que se santificam e que obedecem a palavra de Deus e que obedecem ao cabeça do corpo vivo, que é o corpo de Cristo, que nós somos os membros desse corpo único e obedecemos a esse cabeça, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que veio ao mundo e se fez carne. Todas as vezes que você está em obediência à palavra de Deus, você está alimentado, o seu espírito e sua alma está alimentado com a carne de Cristo e o sangue de Cristo, porque a carne de Cristo e o sangue de Cristo é verdadeiramente comida. O corpo de Cristo é verdadeiramente comido, simbolizando a carne. A carne de Cristo é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebido. Todas as vezes que a gente está em obediência à palavra de Deus, a gente está alimentado da carne e do sangue de Cristo, da palavra de Deus que se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, para a honra e glória e sabedoria do Pai. Misericórdia de Deus, graça de Deus, amor de Deus para os salvos em Cristo Jesus. Assim é, e não pode ser diferente. Todos que estão ligados, todos os membros desse corpo de Cristo vivo, que recebeu vida e vida em abundância nele, está ligado ao cabeça Jesus Cristo, e não às mentes carnais que simbolizadas querem dar créditos às coisas mortas, onde Cristo está dentro de nós. Povo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de vós, que sois membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo habita em vós, não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês são morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, a saber, todos vocês, todos nós que cremos e que somos salvos em Cristo através da obediência da palavra dele. Alimentados pela carne e pelo sangue de Cristo, que é a palavra de Deus, o pão vivo e a água viva que desceu do céu. A palavra de Deus que se fez carne nele. Obedeça, e assim você está comendo e bebendo o sangue de Cristo todos os dias que se chama hoje, até a vinda dele, para a honra e glória do Pai. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe, a mim e a todos vocês. Abençoe a vocês, os familiares de vocês. Deus continue nos dando bênção para poder a gente assim, poder vencer a vida. Porque só com Deus a gente vence e a gente recebe vida e vida em abundância em Cristo. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Mas através de Jesus, em obediência à palavra de Deus, a gente chega ao Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, porque Ele é a palavra de Deus, que se fez carne nele. E quem come a palavra de Deus, quem se alimenta desse pão vivo que desceu do céu, da água viva, que é a palavra de Deus, come e bebe da carne e do sangue de Cristo, porque a palavra de Deus
se fez carne em Cristo Jesus, para a honra e glória do Pai. Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Jesus comigo esteja e com todos vocês também. Amém.